Lula pode ficar fora da eleição 2026 após um erro gravíssimo que ele acabou de cometer. Eu vou explicar todos os detalhes e destaques dessa notícia que caiu como uma bomba no PT, na esquerda, e o desespero tá tomando conta, gente, tá? Erro gravíssimo do Lula que pode deixá-lo fora da eleição. Eu vou trazer e explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Além dessa bomba, Lula da Silva acaba de sofrer um duro golpe do governo americano, gente, tá? Lula da Silva, governo Lula, acaba de sofrer duro golpe de Donald Trump, do governo americano. Que aconteceu? E eu vou explicar também nos mínimos detalhes, porque o governo Lula está extremamente preocupado com toda esta situação. E agora, gente, acabou de sair aqui na imprensa, tá? Acabou de explodir mais um escândalo dentro do governo Lula, gente, tá? É bomba atômica, só isso que eu posso adiantar aqui para vocês. Acabou de sair aqui na CNN, no jornal O Globo, em vários portais de notícias, explodiu, tá? Essa bomba explodiu agora nos principais veículos de imprensa aqui do Brasil inteiro. Mais uma bomba, né? Acabou de atingir em cheio Lula da Silva. Novo escândalo dentro do governo Lula é com relação à corrupção, gente, tá? Falou em Lula, falou em PT, a gente já lembra da palavra corrupção, né? Mais um grande escândalo acabou de explodir dentro do governo Lula e vocês vão ficar aterrorizados com o que eu vou trazer também para todos vocês. Claro, além dessas outras várias informações, vou acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam. Já começando aqui, dando início com as informações. Claro, antes de tudo e qualquer coisa, inscreva aqui embaixo no canal. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui embaixo no canal da Fabi. Compartilhe o máximo possível que vocês puderem. E eu preciso de uma ajudinha de vocês, gente, tá? Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês estão escutando tudo joinha, tudo belezinha, se o áudio tá ok. A gente mudou aqui o cenário em breve, mas a gente precisa que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários se o áudio tá ok, tá tudo belezinha, tá me escutando certinho. É muito importante as informações, eu preciso que vocês estejam escutando tudo belezinha. Coloca aqui que a gente vai aprimorando aqui pro áudio ficar 100% aí para vocês. Peço carinhosamente aí essa ajuda de vocês com o comentário de vocês se o áudio tá ok ou se tá com algum probleminha aí na hora que chega para vocês. Vamos lá, gente, dando início aqui. Acabou de explodir dentro do governo Lula. E eu quero ver, gente, tá? Vou fazer questão de depois procurar informações se isso aqui vai aparecer no Fantástico, se vai ganhar 20 minutos no Fantástico, 5 minutos no Jornal Nacional, porque se isso aqui explodisse dentro de um governo Bolsonaro, eu não tenho a menor sombra de dúvida de que o Bolsonaro seria massacrado pela imprensa de esquerda. Mas como é Lula, até agora eu não vi ninguém. Mas tem gente aqui para revelar. Gente, tá aqui dentro do governo Lula. A Polícia Federal mira grupo que usava indígenas para fraudar 100 milhões do INSS, gente, tá? É surreal o que esse desgoverno Lula deixou os corruptos fazerem com os velhinhos aposentados, também nos indígenas. É surreal, gente, tá? Inclusive, ganhou manchete agora. Essa notícia tá na CNN também, ó. Operação mira desvios de 100 milhões do INSS em benefícios a indígenas. Até, gente, não pouparam nem os indígenas. É surreal, né? A crueldade, a perversidade desses bandidos corruptos. Até dos velhinhos e que recebem, né, algum tipo de benefício dos indígenas também foram saqueados por esses corruptos e bandidos. Tá aqui a informação nos detalhes aqui para todos vocês. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quinta-feira a segunda fase da Operação Monan, que investiga um esquema de fraudes na concessão de benefícios previdenciários destinados a segurados especiais indígenas com atuação no sul da Bahia. Os investigadores apuram que o grupo criminoso utilizava documentos e declarações falsas para obter benefícios como aposentadorias rurais,
salários maternidade e outros pagamentos do Instituto Nacional do INSS. É muita incompetência desse desgoverno Lula, meu Deus. De acordo com a PF, o esquema ilegal pode ter causado um prejuízo superior a 100 milhões aos cofres públicos, gente, tá? De acordo com a informação da Polícia Federal, a corporação cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro, ambas no estado da Bahia. A Justiça Federal também determinou o afastamento de 2 servidores públicos supostamente envolvidos nesse esquema de falsificação e corrupção. Segundo a PF, o grupo também é suspeito de atuar na contratação de empréstimos consignados vinculados aos benefícios fraudulados. É surreal. Tem que ser muito incompetente isso aqui. Tudo isso acontecendo dentro do governo Lula. E eles vão falar, eu não sabia de nada, eu não vi nada, porque é assim, né? É desse jeito que eles escapam. Eu não sabia de nada, eu não vi nada. Coitado, gente, tá? Dos velhinhos do INSS que foram esquecidos pelo governo Lula, foram saqueados por bandidos e criminosos. É surreal. Vamos lá, porque tem mais, gente. O desespero já tá tomando conta do Lula, viu? Lula bate recorde de emendas e libera 16,1 milhões em maio. Então, antes, né, dos meses que antecedem aí o pleito eleitoral, Lula, em ato de desespero, distribuiu muito dinheiro dentro do Congresso Nacional. 16,1 bilhões! Gente, é tanto dinheiro que a gente não consegue nem mensurar, né? Distribuídos assim, ó, ano eleitoral, né? Ano eleitoral. Vai distribuindo. Sabe-se lá onde que esse dinheiro vai parar, né? E agora, gente, tá? Segundo aqui o Pleno News, portal de notícias, governo Lula sofre revés em ação da Rumble contra Alexandre de Moraes. Ou seja, resultado da Justiça dos Estados Unidos traz mais uma derrota para o governo Lula. E o problema do Lula agora é Alexandre de Moraes. Gente, tá aqui a atualização. A Justiça dos Estados Unidos negou o pedido do governo brasileiro para acelerar a tramitação da ação movida pela empresa Rumble Trump Media, ligada ao presidente Donald Trump, contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. Com isso, as companhias ganharam mais uma semana e terão até 14 de julho para apresentar suas manifestações do processo. Ou seja, o governo Lula acabou de sofrer mais uma derrota no caso do ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? E agora, gente, peguem o cafezinho e assistam de camarote deputada federal Bia Kicis, quem sabe nossa futura, se Deus quiser, nossa futura senadora da República, detonando o desgoverno Lula. Bateu forte. Ela hoje acordou inspirada. Bateu forte no Lula. Vejam só, uma pancada no Lula. Se você tivesse que chutar, qual país tem mais saneamento básico? A Índia ou o Brasil? Qual você chutaria? Pois é, eu também erraria. É a Índia. A Índia tem mais saneamento básico do que o Brasil do Lula. É inacreditável, não é não? Segundo a OMS, 52% dos lares indianos hoje tem esgoto tratado. No Brasil, somente 50%. A Índia, aquele país que a gente sempre associa a imagem de miséria, de sujeira, que você, para tomar água, tem que levar uma garrafinha de água mineral, hoje superou o Brasil em saneamento básico. Na Índia, mais de 10 bilhões de dólares foram aplicados em saneamento básico e mais de 100 milhões de dólares na construção de banheiros. Enquanto isso, aqui no Brasil, o nosso orçamento vai sendo utilizado para viagens da Janja, altos escândalos de corrupção, para roubar velhinho do INSS. É para isso que se concentram os esforços desse governo. Somente no ano de 2024, a falta de saneamento básico resultou em 11.500 mortes no Brasil. 11.500 famílias enlutadas por causa de esgoto a céu aberto, por água contaminada e por puro descaso. Isso não é discurso, isso é dado da própria OMS.
Não podemos nos calar diante disso. O povo brasileiro merece prioridade. E prioridade de verdade começa por saúde, começa por saneamento e começa também por respeito com o dinheiro público. O Brasil é um país gigante, o Brasil é rico, o Brasil é cheio de gente trabalhadora. Chega de ficar sempre atrás do resto do mundo. Nós merecemos mais. E chega de PT, que está aqui há anos, só provando que quer manter o povo na miséria. Em outubro, teremos a oportunidade de fazer diferente. Com Flávio Bolsonaro, será diferente. Queremos dignidade para o povo brasileiro. E essa mudança depende de você, depende de nós, sem medo, para a gente virar essa página tão sombria da história do Brasil. Com certeza absoluta, a gente vai conseguir virar essa página, né, gente, tá? Inclusive, com relação a virar essa página, vocês sabiam que saiu aqui uma bomba contra o Lula, gente, tá? Lula comete erro gravíssimo que pode custar a sua eleição aqui em 2026, segundo aí alguns juristas, ó. O Ministério Público Eleitoral defende punição a Lula por propaganda antecipada, gente, aquela questão que eu disse para vocês que podia custar caro para o Lula, né? O Ministério Público Eleitoral entende que o presidente Lula da Silva cometeu propaganda antecipada em favor de Marina Silva e Simone Tebet. O parecer se deu por meio da Procuradoria Eleitoral Regional de São Paulo, gente, tá? O parecer do Ministério Público Eleitoral contra Lula foi divulgado pelo site Metrópolis. Pré-candidato do Missão à Presidência da República e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, comemorou a decisão. O partido dele foi o responsável por denunciar o petista nesse caso. Se a justiça não punir o Lula por isso, o tom que vai dar é o seguinte: ele pode fazer mais coisas que os demais não podem fazer, afirmou o Renan Santos em vídeo publicado no X. Inclusive, eu estou vendo aí alguns juristas, gente, tá? Dizendo que isso aqui pode trazer problemas seríssimos para o Lula da Silva nesse ano eleitoral. Já vi jurista aí dizendo que ele pode ser cassado. E aí, gente? O que é que vocês acharam aqui dessa notícia? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? A casa tá caindo pro Lula, hein? Casa tá caindo pro Lula. Deixa eu trazer aqui, gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, acabou de soltar aqui uma bomba, tá? Sobre o desgoverno Lula. Olha o que ele descobriu e veio correndo aqui contar para todos vocês. A mídia de esquerda não vai revelar isso aqui, mas tem a gente, tem Eduardo Bolsonaro. Afinal de contas, né? Um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal, não é à toa. Vejam só a bomba que o Eduardo Bolsonaro acabou de explodir contra Lula da Silva. Vejam só. Para o que você está fazendo, preste atenção nisso daqui, porque é muito importante. Essas cenas aqui de baixo são do funeral dos restos mortais do ditador iraniano Ali Khamenei, a pessoa que matou mais de 60 mil compatriotas dele mesmo em protestos em poucos dias deste ano. Eu estou falando de mulheres, eu estou falando de crianças, e nem cheguei ainda a descer aos detalhes das pessoas que vão ser executadas a pena de morte ainda por protestar. O assassinato e execução de outras pessoas apenas por terem outras religiões, como por exemplo, cristianismo. É nefasto que a gente veja isso, ainda que seja nesse momento durante o governo Lula, porque vale lembrar, né, a matéria do próprio Jamil Chaid, o flautista de Genebra, dizendo que o Itamaraty boicotou Bolsonaro. Por que esses embaixadores, esses diplomatas não boicotam esse tipo de coisa? Ou será que eles ficam confortáveis em homenagear esses ditadores sanguinários, assassinos de mulheres, idosos e crianças? Então isso daí é um desvio de caráter moral. E essas pessoas serão identificadas e serão devidamente postas numa geladeira para que não possam mais fazer mal ao povo brasileiro. A vontade do povo brasileiro não pode se confundir com esse tipo de, entre aspas, diplomacia. Certamente essa daí não era a vontade do Barão do Rio Branco, patrono do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tá aí, gente, tá? Aliados, né, do Lula da Silva. Que situação humilhante, né, gente? Eu fico imaginando os outros líderes mundiais
aquela foto, né, do Geraldo Alckmin no meio daquele monte de terroristas, inclusive a grande maioria já foi dessa para pior. Que vergonha, gente, tá? Os líderes mundiais vendo aquela foto do Geraldo Alckmin no meio daqueles líderes sanguinários. Que vergonha que o Lula faz o Brasil passar. Meu Deus do céu. E agora, gente, Nicolas Ferreira, gente, partiu para cima do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, sobrou até para a ministra Carmen Lúcia, gente, tá? Nicolas Ferreira acaba de expor as entranhas da podridão e do esgoto que permeiam, né, ministros da Suprema Corte, gente, tá? É inacreditável e surreal tudo o que o Nicolas Ferreira descobriu, citou nome por nomes, e vocês vão ficar chocados, na verdade, aterrorizados com tudo que o Nicolas Ferreira vai expor a partir de agora para todos vocês aqui nesse vídeo. Mas assistam com muita atenção até o finalzinho, que vai chegar a um certo ponto nesse vídeo que vocês vão ficar de queixo caído com o que ele vai revelar aqui para vocês. Vejam só. Nesse vídeo eu vou te explicar quem é esse cara, o que ele tem a ver com isso e com você. Esse cara nada mais é do que o filho deste cara, Gilmar Mendes. E mesmo sem nenhum tipo de cargo, já estava mostrando ali a influência dele nos bastidores do futebol brasileiro. É isso mesmo, senhores, futebol. Eu ainda tô pra descobrir o que o STF ainda não botou o seu dedo, né? Mas vamos lá. A história começa com o Instituto ligado à família do Gilmar Mendes fazendo um contrato com a CBF de 10 anos. Virando parceiro da CBF, ele foi decisivo na queda do antigo presidente da CBF, que era o Edinaldo. E Edinaldo tinha feito um recurso para poder voltar à CBF, mas o Gilmar Mendes foi lá e arquivou. De lá pra cá, o ministro Gilmar Mendes, lembrando quem é o Gilmar Mendes, tá? Não é treinador, não é ex-jogador, é ministro do STF. Ficou 6 diretores para a CBF. E hoje, inclusive, saiu a notícia de que o filho do Gilmar Mendes amplia espaço ali na CBF e integra o Conselho Disciplinar da FIFA. Ou seja, o ministro do STF envolvido com CBF, né? Não casa muito, é muito estranho. E não é à toa que o André Mendonça foi pra cima do Gilmar e, cara, gostei. Excelência tem de extravagâncias mais do que eu. Pode ter certeza que não, ministro Gilmar. Pode ter certeza que não, porque quando eu me deparei com esses fatos, a impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Olá, para seca! Vamos lá, já te mostrei quem era esse cara aqui, o que tem a ver com a CBF e agora o que tem a ver com você. Você não acha, no mínimo, estranho com que ministros do STF que deveriam estar julgando leis, ações, interpretando a Constituição e guardando ela, estão se envolvendo em literalmente todos os assuntos que diz respeito à sua vida? Lembram de quando o filho do Benedito Gonçalves, aquele do missão dada, missão cumprida? Senhor Presidente da República Federativa do Brasil eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Que saiu ele ostentando roupas, né, de grife na rede social. O look dele custava 1,2 milhão de reais. E aí o que aconteceu? A justiça foi lá e ordenou a retirada do vídeo em que simplesmente mostrava o filho do ministro do STJ ostentando roupa de luxo. Ou seja, os caras interferem também naquilo que você pode ver e aquilo que você não pode ver. Pá, tá mostrando meu filho aí ostentando roupa de luxo aí no exterior? Melhor o povo não saber disso não. Não é derrubar. Eles decidem sobre a sua internet aquilo que você pode ver e não ver. E se você utilizar a internet de forma livre, você se torna, na mente deles, um pequeno tirano. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Estão, obviamente, interferindo nas decisões do Congresso, né? Porque a gente foi lá e derrubou o aumento de um imposto, do IOF. Daí veio o PT, acionou o STF, caiu para Alexandre de Moraes e ele foi lá e derrubou a derrubada do IOF. Estão interferindo até o que sai no jornal, né? O STF decidiu censurar os sites e mandou retirar uma matéria que ligava o ministro Dias Toffoli à Odebrecht. Talvez você não lembre, mas eu lembro de que durante a pandemia o STF decidiu que estados e municípios podem restringir cultos e missas durante a pandemia. Ou seja, a autonomia do governador, do prefeito, é que nada, a gente interfere em tudo. Na pandemia também, né, foi uma decisão de um ministro do STF que determinou que as operações policiais no Rio de Janeiro não poderiam acontecer. É isso mesmo. Ou seja, os caras interferiram na segurança pública também. E agora, recentemente, você não lembra que o Moraes foi pra lá no dia seguinte da mega operação que aconteceu no Rio, né, que é bater um monte de vagabundo, e foi lá ver como é que tava a mega operação, fazer perguntas. E daí? O que ele tem a ver com isso? Ah, mas não, Nicolas, ele é relator da ação sobre as operações em comunidades. Ei, meu amigo, sabe qual que é a estratégia? É só todo mundo fazer um monte de ação sobre tudo que eles vão julgar sobre tudo. Essa é a saída deles. Ah, mas eu tô tratando sobre segurança pública porque alguém me acionou e eu preciso julgar a respeito disso. Conta outra, né? Tudo cai na mão dos caras. Tudo. Decidem sobre quem pode ou não pedir impeachment de ministros do STF. Ou seja, eles decidem quem pode ou não pedir impeachment deles mesmos. É isso mesmo. Daí o que eles fizeram? Eles tiram esse poder do Senado e jogam pra PGR, que é um cargo que é indicação do presidente da República.
Simples assim. E eles interferem também nas decisões do Legislativo, né? Eleição para a presidência do Senado mobiliza ministros do STF. Ora, os ministros do STF não deveriam estar julgando, guardando a Constituição, interpretando ela. Para que eles estão envolvidos na decisão da presidência do Senado? Porque quem faz isso são os senadores, né? Ou você não lembra que a competência do presidente da República, que era indicar o diretor-geral da PF, foi derrubada pelo ministro Alexandre de Moraes? Ele simplesmente falou, não, e derrubou. E durante esse período, em apenas 2 anos, o STF tinha tomado 123 medidas contra o Bolsonaro. Bizarro. E agora as decisões do STF contra parlamentares cresceram 20 vezes desde 2005. Porque, obviamente, eles também decidem, né? Quem deve ser cassado e quem não deve ser cassado. O voto do eleitor mesmo, meu, seu, não é de nada. A caneta tá com eles. Eu sei que tem gente que se esqueceu, mas mais uma vez, eu não. Vocês não lembram? Foi uma decisão do Alexandre de Moraes que determinou a suspensão de uma rede social no Brasil inteiro. Cara, como pode ter alguém que acha normal uma pessoa ou pessoas ter tanto poder assim? Sério. Ferem a imparcialidade do judiciário, né? Atacam opositores políticos como se fosse uma corte política. Como se fosse, né? Eu acho que não é, não. Como se fosse. Os caras fizeram até live, né? Ministros do STF fazendo live com o Felipe Neto pra poder falar sobre fake news. Quem tá dizendo que eles interferem em tudo não é nem eu, né? É o próprio ministro. Dá só uma olhadinha. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo inventou a Lava Jato. Eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Então é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo nada acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Ou seja, graças ao STF, né, o Lula tem que agradecer eles, né, por ele chegar aonde chegou. Mas por que eles têm tanta tranquilidade de fazer isso? Primeiro, porque eles recebem e muito bem para poder fazer isso, né? Eu não sei se você sabe, mas o STF custa mais ao teu bolso, né, do que a realeza britânica. Literalmente, os caras são reis. E não é só de poder, não, é de grana também. Mas o fator principal é que eles sabem que, primeiro, tem um Senado frouxo, que não realmente faz peso e contrapeso contra eles, né? E que não importa, amigo, qual governo vai ganhar, qual governo vai perder. Sabe quando eles vão sair de lá? Sabe quando? Dá só uma olhada. Flávio Dino, 2044, Zanin, 2050, Alexandre de Moraes, 2043, 2033. Quantos anos você terá quando, sei lá, o Alexandre de Moraes finalmente poder sair da cadeira dele? Eu vou ter 47 anos. E aí sim, o Alexandre de Moraes vai ter acabado o tempo dele de ser ministro do STF. Escambau 4. Mas interessante, né? Você não vai achar nenhuma indignação a respeito do roubo que aconteceu bilionário, 6,3 bilhões, com relação à fraude do INSS. Isso aí não é prioridade. Vamos falar de golpe, de Bolsonaro, vamos fazer tudo. Menos se preocupar, já que eles se interferem em tudo, né? Na maior fraude bilionária que já aconteceu no nosso país. Mas nenhum pio também de nenhum ministro a respeito disso daqui, da mulher do Moraes ter negociado pessoalmente o contrato de 129 milhões com o Vocaro. Já viu eles preocupados, dando decisões, né, a respeito desse tema? Claro que não. A prioridade é tomar conta da CBF. Mas enfim, Nicolas, e aí, qual é a solução? Existe uma. Quem tem o poder para poder, de fato, julgar os ministros do STF e fazer com que, por exemplo, né, eles tenham um mandato, que seja limitado os seus poderes, para que a gente possa reequilibrar a falta de harmonia que existe hoje entre os poderes. A gente precisa de deputados federais, mas principalmente de senadores. E eu sei que onde rola treta, polêmica, que todo mundo muitas vezes gosta, é na Câmara, mas as pessoas esquecem de olhar para o Senado. E mais, o próximo presidente da República vai indicar não um, não dois, mas 3 ministros do STF. E só passando para te lembrar que os últimos 2 indicados pelo Lula foi o amigo dele desde a adolescência e o ex-advogado dele. Exatamente, está nas nossas mãos mudar essa realidade. E tinha gente achando que o problema da CBF e do Brasil era ele. Gente, a Nicolas Ferreira partiu para cima do Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, sobrou até para Carmen Lúcia, né, gente, tá? O que é que vocês acharam, gente? Eu fiquei chocada com tudo que ele acabou de expor aqui contra a Suprema Corte do nosso país. Coloca aqui embaixo. Vocês concordam com o Nicolas Ferreira, gente? Em tudo que ele falou? Em tudo que ele expôs? Isso aqui que ele acabou de expor, gente, é o esgoto do judiciário. É a podridão que está dentro do judiciário brasileiro nos últimos tempos, né? E houve um tempo, né, em que a justiça brasileira, o STF, eram respeitadíssimos, né? Eram admirados. Hoje virou motivo de chacota, principalmente, não só no Brasil, mas chacota internacional.